E vocês entraram na faculdade de Direito, né? Mas porque todo mundo entrava, todo mundo queria fazer Direito? Quem tinha alguma propensão à leitura, era isso? Eu entrei na faculdade de Direito porque eu achava que eu não tinha outra alternativa. Não é? Eu, mais cedo, gostava de pensar que eu podia ser engenheiro. Aí depois isso desapareceu ante a dificuldade prática com a matemática e com a física, né? Aí já tirei, eu estava até cursando científico, eu fiz o exame de latim e passei para o clássico. E foi uma grande vantagem porque o científico tinha 50 alunos, o clássico tinha 10 ou 12 alunos. Entre eles o grande historiador Boris Fausto, né, que foi meu colega. E então era um grupo, era como se fosse quase que uma pós-graduação, uma pré-pós-graduação, um grupo pequeno de alunos, né? E isso foi muito interessante. Mas o fato é que quando eu terminei o curso clássico, no meu horizonte eu fui cortando, né? Engenharia não dá, medicina não dá, faculdade de Direito. E havia aquela aura que a faculdade tinha e sempre teve de ter abrigado os poetas, né? Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, isso pesava, sem dúvida. Os poetas se deram bem ali. Eu que achava que já era poeta, né? E isso foi em 49, em 51 publiquei meu primeiro livro, em 50 saí-los do Haroldo e do Décio. E teve um fato a mais. Eu tinha um colega de clássico que resolveu fazer uma revista de poesia. E os poetas novos daquela altura, que não pertenciam à geração de 45, mais antiga, ninguém sabia bem como denominá-los ou como classificá-los. Eles eram chamados de novíssimos. Todo poeta novo que surgia era novício. E então esse meu colega resolveu fazer uma revista que ele chamou de Revista dos Novíssimos. E eu era colega do Colégio São Bento, né, com ele, me convidou logo para participar, e nós começamos a buscar os nossos possíveis companheiros de edição. E entre eles, eu pensei particularmente no Décio Pinhatari. O Décio, que é mais velho que eu, 4 anos, ele tinha publicado um poema que me tinha encantado, que chamava-se O Lobisomem. Isso foi publicado pelo Sérgio Millier, numa dessas exposições de novíssimos, e isso foi em 48. Eu tinha 17 anos naquela altura, o Décio tinha 21 anos. Ele publicou esse poema e me fascinou, não apenas porque é um grande poema, mas porque é uma linguagem totalmente nova, uma linguagem violenta, né? E muito diferente de tudo que eu tinha conhecido. Falei, vamos convidar o Décio Pinhatari. E fomos nós a uma reunião, a uma mesa redonda, de que participava o poeta Murilo Mendes, o grande poeta Murilo Mendes. E lá alguém disse, tá, o Décio Pinhatari é aquele ali. Fomos falar com ele e o convidamos para participar da revista. E ele, de fato, participou dessa revista de novíssimos, que teve um único número, e onde, ao lado de nós, poetas, Haroldo, Décio, eu, figuravam também o Boris Fausto, com poemas, bons poemas, e o Fernando Henrique Cardoso, que apareceu como poeta também, curiosidade. É verdade, tá aqui. Lá estava, a revista de novíssimos. Depois seguiu outros caminhos. Mas aí eu soube que o Décio estava na faculdade de Direito, onde o Haroldo já estava. O Haroldo estava no primeiro ano, o Décio o Haroldo estava no segundo ano, eu estava fazendo vestibular para o primeiro ano, e o Décio no terceiro ano. Bom, aí fechou totalmente as minhas opções. Falei, bom, eu não dou para nada do que está à vista em termos profissionais. A faculdade de Direito é uma incógnita, mas tem os poetas famosos, então meus amigos lá. Na pior das hipóteses, eu vou conversar muito com eles lá. E foi o que eu fiz, foi por isso que eu fui para a faculdade de Direito. Na revista de novíssimos, que tem uma reprodução aqui, facsímile da capa, o Haroldo está como contista. Não, eu acho que ele tinha um conto e um poema. Tinha um conto talvez reminiscente do primeiro contista que ele era aos 10, 12 anos. Né? E você lembra do seu primeiro poema publicado? Era um poema meio influenciado pelo Drummond, Fuga, né? Fuga. Posso lê-lo? Pode. É um pecadilho. Compromete? Um pecadilho. Né? Um pecadilho. Mas tudo bem. Saiu no Jornal de Notícias, em 1948. Fuga. Decepo as palavras, esqueço as palavras para sempre mortas. Ausculto o silêncio,
ainda tenho eco. Corro sutilmente, sabiamente voo sem roçar areia. Olho para trás, ainda deixo rastro. Me fecho no quarto, revólver no ouvido, morro sem um grito, olho para o chão, ainda tenho sombra. O poema é de Augusto Luiz de Campos, Novo Valor da Poesia Paulista. Bom, pelo menos é curto, né? E o seu primeiro livro, então, foi O Rei Menos o Reino. É, em 1951, esse primeiro livro. Aí já está melhorzinho. Mas quem publicou primeiro foi o Haroldo, né? O Auto do Processo. É, o Haroldo e o Décio publicaram antes, o Haroldo, o Auto do Processo, e o Décio, o Carrossel, nos anos 50. Depois nós brigamos com o Clube de Poesia, isso saiu pelo Clube de Poesia. Quando o Menotti Del Picchia foi conduzido à direção, nós achávamos que era demais para o nosso repertório, e fizemos uma carta e nos retiramos do Clube de Poesia, e eu perdi a boca, né, que era a possibilidade de publicar pelo Clube de Poesia. Tivemos que nos autofinanciar no meu livro, né, 51. Bom, e aí por conta dessa saída que surgiu o Noigandres. Sim, o Noigandres foi em 52. Desde que conhecemos o Décio, nos ligamos muito pelas nossas ideias, nossa vontade de tentar construir alguma coisa nova, até em termos internacionais, e começamos a nos reunir semanalmente. O Décio morava em Osasco, naquela época era subúrbio, e praticamente todo fim de semana ele vinha, ou de trem ou de ônibus, vinha para a nossa casa, dormia em casa, e nós discutíamos muito poesia, passávamos nossas experiências, nossas leituras, e daí veio a surgir o Noigandres, né? Passamos a publicar os nossos poemas, não em livros separados, mas numa espécie de revista-livro, a que demos esse nome de Noigandres, que, como já se sabe, é uma palavra provençal, de sentido discutível, mas que afinal acabou sendo descoberto o significado dessa palavra. Nós naquela ocasião a usamos justamente porque ela era uma palavra um pouco encantatória aos nossos ouvidos e que estava ligada à ideia de invenção, porque apareceu citada num canto do Ezra Pound, que era um descobridor dos trovadores provençais. Então esse Noigandres para nós era uma espécie de marco, símbolo de alguma coisa que a gente não sabia o que era, mas que estava procurando, e que nos diferenciava, pelo menos segundo nós pensávamos, das correntes dominantes de poesia naquela época, que era a poesia da geração de 45, que, diferentemente do nosso ponto de vista, buscava abrigo em formas mais tradicionais, mais conservadoras, voltava à métrica, a formas fixas, coisa que nós não desprezávamos, entendíamos que não era prioritária naquele momento, que havia outros aspectos da poesia, da linguagem poética, que era mais interessante explorar. Antes disso, o João Cabral tinha publicado, né, também, 50 e poucos. O João Cabral, na verdade, ele cronologicamente pertence à geração de 45, né? Apenas que a formulação do trabalho dele, mais rigoroso, mais propensa a um certo cerebralismo, a uma certa reflexão, não batia bem com os outros poetas da geração de 45, que eram mais românticos, mais líricos, mais metafóricos e mais conservadores. João Cabral veio numa linha diferente e mais tipo como se fosse uma arquitetura poética, mais desenhada, e que, claro, foi nos interessando cada vez mais. A gente foi destacando dos outros poetas que a gente respeitava nas suas posições e tal, mas com as quais a gente tinha uma desidentificação, vamos dizer assim, não tínhamos afinidade com aquele rumo que eles estavam imprimindo à poesia.